gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Nós vamos retomar o nosso objeto de conhecimento sobre poríferos e quinidários, como nós já começamos os nossos estudos. Poríferos, você conhece as esponjas? Os aspectos corporais de uma esponja, a gente sabe que ela tem a estrutura de um cilindro oco, cheio de poros, por isso a gente chama poríferos, que é proveniente da palavra grega poris, que significa poro, e feros, provém do grego, que significa portador. As esponjas, como você pode ver, elas têm estruturas que vão ajudar ao seu corpo para que possa viver e se reproduzir aonde? No ambiente aquático, tá certo? Lembrando que eles são animais invertebrados e apenas aquáticos. Nós nunca vamos achar esponjas no solo, tá certo? Então, ela vai ter os pinacócitos, esse nome mesmo, que são células achatadas que revestem externamente as esponjas, porócitos, células que formam poros por onde entra a água em direção ao átrio. Também nós vamos achar os escleroblastos ou espículas, que são células capazes de formar estruturas que são responsáveis pela sustentação do corpo da esponja e fabricam uma substância chamada espongina. Os amebócitos, que são células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula das esponjas, participando também da digestão e distribuição dos nutrientes. Os coanócitos, ou coanocitos, como alguém chama, células capazes de quê? São umas células, mas é uma célula diferenciada, pois essas células têm flagelos localizados na parte interior do átrio. E qual é a função desses flagelos? São caudas que vão auxiliar, se a gente for pensar, pensem como caudas que vão ajudar ao movimento interno. Então, observem aqui a imagem interna de uma esponja. Observe que no ósculo vai ter o quê? A saída de água. Vocês podem ver a espícula, que é essa estrutura que vai auxiliar na sustentação. O coanócito vai ser tipo uma célula, se a gente for pensar de uma forma simples, que vai filtrar a entrada da água de sais minerais. E esses flagelos vão fazer o quê? Promover que essa água entre e estabeleça dentro desse pequeno organismo. Observem, tá vendo? A entrada pelos poros que existem, né? Os porócitos, como a gente viu, que são pequenos poros, e as saídas pelo ósculo, que seria essa extremidade maior. Esse tipo de estrutura tem muita célula filtradora, porque eles vão sempre filtrar a água, retirando as partículas que não servirão de nutrientes. Então, eu posso afirmar que a esponja é um animal filtrador. A reprodução desse tipo de animal pode acontecer de forma assexuada e sexuada. A reprodução sexuada vai haver fecundação, as esponjas produzem células reprodutoras que se juntam e formam uma larva, dando origem a outro indivíduo. Tudo começa quando uma esponja produz espermatozoides. Esses gametas masculinos são móveis e capazes de migrar para outro indivíduo dessa espécie, que possua óvulos. Lá eles penetram, dando origem à larva. A larva é uma estrutura móvel que nadará até se fixar em alguma superfície para se desenvolver e tornar-se um indivíduo adulto. A reprodução assexuada acontece por brotamento. As esponjas são capazes de originar pequenos brotos ou gemas que se deslocam e grudam sobre uma superfície, dando origem a outros indivíduos idênticos e originais. Outro mecanismo assexuado pode ser observado nas esponjas é a regeneração. O amebócito permite à esponja essa capacidade. Agora nós vamos falar um pouco dos quinidários, que são animais aquáticos que possuem células capazes de provocar irritação em sua presa. Os clinoblastos, esse nome talvez não te pareça familiar, mas possivelmente você já ouviu falar de alguém que estava tomando um tranquilo banho de mar e foi surpreendido por alguma água-viva sendo queimado. Então, vai ser dessa família quem? As águas-vivas, que têm uma cavidade gastrovascular, porém, elas
não são animais fixos, são chamados de animais que têm uma vida livre natante, vão ter tentáculos que vão ajudar para que ele capture o alimento e, assim, faça sua digestão. E os pólipos, que são fixos, tendo essa mesma cavidade gastrovascular e que vão ficar permanentes, que são o que nós chamamos de pólipos, como a anêmona do mar, tá certo? Então, vamos entender melhor. Observe aqui, uma água-viva, uma medusa. É uma forma livre natante. Apresenta corpo em formato de sino, com a boca rodeada por tentáculos voltada para baixo. É a forma típica das águas-vivas. E nós temos também, como representante desse filo, os quinidários, a água-viva, que é a forma de... Temos também como quinidários a anêmona no mar, que tem a forma pólipo, é séssil ou pouco móvel. Apresenta corpo cilíndrico com a boca rodeada por tentáculos voltada para cima. Esse é o formato típico das anêmonas do mar e dos integrantes de uma colônia de corais. Então, vocês veem que ele é fixo, porém, através dos seus tentáculos, ele vai conseguir se alimentar. Lembrando que é um animal, certo, minha gente? Não é planta. Aqui um exemplo também, que são os corais, que são fixos, tá certo? Enquanto a reprodução dos quinidários não é muito diferente. Eles podem se reproduzir de forma assexuada por brotamento. Esses indivíduos podem viver isoladamente ou, no caso de algumas espécies, unidos pelo corpo, formando colônias, como as caravelas, que são encontradas flutuando na superfície do mar. E também eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, fazendo uma alternância de gerações. Por que existe isso? Alguns quinidários, eles optam por esse tipo de reprodução de acordo com as condições que têm. A alternância de gerações faz com que eles possam se reproduzir de forma sexuada quando não tiver uma forma favorável de reprodução sexuada. Ou seja, a maioria dos quinidários é dioica e apresenta estrutura reprodutora masculina e feminina ao mesmo tempo. E, como vocês podem ver, é muito comum. Por quê? Porque o animal ele precisa continuar a sua etapa de vida, deixando descendentes. Então, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula. Só para dar mais uma revisão no que vocês já sabem, eu quero que vocês prestem atenção que os quinidários, eles podem ser em forma de pólipo quando eles estão fixos, presos. E ele pode ter a forma de medusa, que é a forma livre natante, como a água viva, que é quando o animal consegue se locomover. Os dois podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, tá certo? Isso vai depender das condições que esse animal tem para a sua sobrevivência. Então, você, se tiver mais alguma dúvida, faz uma leitura, faz uma pesquisa, faça-me uma pergunta e não esquece de se cuidar. Até a nossa próxima aula.